Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão sobre um clássico. O Ovo da Serpente, obra-prima do diretor sueco Ingmar Bergman, já esteve uma série de vezes aqui no meu canal do YouTube, filme de 1977. Eu diria que esse filme é totalmente fundamental, não mais para compreender o horror neofascista na nossa época, porque o Ovo da Serpente já foi chocado faz tempo, mas para que nós ao menos compreendamos parte da sua gênese, há um século, né? Justamente há um século, quando no começo da década de 20, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, esse era o nome do partido nazista, veio à tona com o fascínora, com o sociopata Adolf Hitler, que, é bom frisar, não teria feito absolutamente nada sozinho, que teve uma legião de cúmplices, e é importante frisar que quem acha preconceituosamente e de forma limitada que o fascismo é um fenômeno adstrito à Itália e à Alemanha, está muito enganado. Bom, a contemporaneidade vem mostrando como países, populações supostamente inocentes são capazes de eleger com voto popular fascínoras, sociopatas. Os Estados Unidos, como nós sabemos, não são o único país a terem eleito ali Donald Trump, não é verdade? Outros países, por exemplo, Macondo, esse país que todas e todos nós conhecemos no coração da América Latina, né, para não falar o nome dele efetivo, que dá dor no coração de todas e todos nós que temos aí ideais mais progressistas para a sociedade, para a história. As sociedades foram capazes de eleger pessoas apologistas da tortura, apologistas do horror homofóbico, do horror misógino, do horror racista. Isso é contemporâneo. Então nós precisamos dialogar com o filme O Ovo da Serpente, de Ingmar Bergman, para entendermos ali um pouco daquele contexto que gestou o horror do nazismo na Alemanha, mas que traz à tona um autoritarismo que fica latente. Como o poeta, escritor e dramaturgo alemão Bertolt Brecht certa vez sentenciou, a cadela do fascismo está sempre no cio. Então vamos falar sobre esse filme de 77 de Ingmar Bergman. Em primeiro lugar, é importante dizer que, salvo engano, Bergman teria saído da Suécia para fazer esse filme, que ele tinha tido, salvo engano, alguns problemas com o fisco, com a Receita Federal Sueca lá, e foi fazer esse filme fora justamente da Svensk Filmindustri, da indústria cinematográfica sueca, né? Os filmes do Bergman tradicionalmente sem cores e tudo mais, com uma gramática mais silenciosa. E aqui a gente percebe em O Ovo da Serpente uma ingerência que sabe os produtores estadunidenses mais afinados com a gramática cinematográfica de Hollywood, umas cenas mais céleres, mais diálogos, menos silêncio, menos close ali nos rostos e tudo mais. Nem por isso o filme perde força, a despeito da sua trama mais obscura, que vai, digamos, ficando aclarada com o horror total ao fim e ao cabo. Então vamos lá. Nós temos ali a personagem de Abel Rosenberg, que é um judeu naquela Berlim do início da década de 20, em meio à República de Weimar, com uma crise econômica lancinante que só faria se aprofundar no fim da década de 20, com a quebra da Bolsa de Nova York, mais especificamente em 1929. É importante dizer que se menciona ali no filme que era possível comprar, ou era impossível para a maior parte da população, comprar um pãozinho com cerca de 4 milhões de marcos alemães. Vocês conseguem imaginar um negócio desse? Eu sempre me lembro de uma foto de um livro de história que eu tive no ensino médio, em que uma pessoa levava dinheiro num carrinho de mão para comprar pão na padaria. Vocês conseguem imaginar algo assim? Uma coisa assim inimaginável. Só que a inflação corroía completamente o poder de compra. E nem preciso dizer
que sempre os mais afetados e as mais afetadas são os mais pobres, os desempregados. E aí, o pano de fundo macro-histórico vai mostrando como o cabaré onde trabalha Manuela, a esposa do irmão de Abel Rosenberg, o circo onde ele próprio trabalhava, tudo isso vai sendo tomado de assalto pelas hordas fascistas, os soldados ali, os adeptos, os membros dos grupos paramilitares nazistas, a SS, a SA, que são grupos paramilitares formados ali no início do Partido Nacional Socialista, uma vez que a Alemanha, derrotada na Primeira Guerra Mundial, após a assinatura vexatória para os alemães e as alemãs do Tratado de Versalhes, era proibida de ter um exército regular. Então, esses grupos paramilitares faziam às vezes das tropas dos partidos que se engalfinhavam nas ruas. Vale frisar que de um lado a gente tinha a força do Partido Comunista, na vaga da Revolução Russa que rompeu em outubro de 1917, ali capitaneada pelos bolcheviques que venceram a Guerra Civil na União Soviética e tomaram o poder, e se mantiveram no poder, e o Partido Nazista que se colocava ali como um pitbull do capitalismo, como um partido rancorosa e odiosamente contrário aos ideais emancipatórios. E aí é importante dizer que o desemprego, um clima em todo o filme O Ovo da Serpente de baile final, baile do apocalipse, as pessoas dançando, as pessoas se alcoolizando, como a personagem do David Carradine, que depois faria o Bill, né, no filme Kill Bill do Tarantino, ali ele jovenzinho, 1977, ele se tornou, lamentavelmente, uma pessoa viciada em álcool, tá a todo momento se embriagando, conhaque, vodka, uísque, cerveja, tudo que lhe cai nas mãos, para escapar à realidade lancinante do desemprego, do mercado clandestino, do aviltamento de todas as relações, da falta de perspectiva completa de futuro. Uma hora, quando ele está embriagado numa das ruas obscuras, sem luz, lúgubres, do inverno sumamente frio em Berlim, quando uma moça o aborda e diz que ele quer fazer um programa com ela, e ele fala para a moça, alcoolizado, vá para o inferno, não quero você aqui, vá para o inferno. Aí ela lhe diz, ué, você acha que nós estamos aonde? No próprio inferno. E é aí que a gente vai percebendo, quando a trama tem início, o que está por detrás desse movimento de caos, de desordem da República de Weimar, que depois, com o sumo demagogo, o fascínora, o sociopata Adolf Hitler, depois vai ser transfigurado pelas promessas de ordem, Ordnung, pelas promessas de emprego, de estabelecimento dos valores, com a dimensão de que era preciso ordenar a sociedade e encontrar os responsáveis, os inimigos por todo aquele caos. Nós sabemos que o inimigo público número 1 eleito pelos nazistas foram os judeus. E aí nós temos ali a dimensão de um experimento médico fascista, horroroso, que vai percorrer as antecâmaras do filme, sobre o qual já vou falar. Abel Rosenberg, no início do filme, ao abrir a porta de uma pensão em que morava, depara com o seu irmão tendo cometido suicídio. Uma cena lancinante. O revólver ainda dentro da boca do rapaz, com sangue alvejando toda a parede, e ele fica desesperado, mas é um desespero que já não contrasta com o caos, a angústia geral. E aí, a trama vai mostrando que a esposa do irmão do Abel, a Manuela, que é a personagem interpretada, eu diria mais, eternizada pela Liv Ullmann, ela vai tomando contato e contato com o Abel e conta dele, como se mal tivesse sentido a ausência do marido e como se o Abel tivesse tomado o lugar do marido. Vejam o nome sintomático da personagem ali do filme O Ovo da Serpente, Abel. Abel, como vocês podem se lembrar, segundo o Velho Testamento, segundo o livro da Gênesis, o primeiro livro do Velho Testamento, da Bíblia judaico-cristã, foi a primeira pessoa a ser morta pelo seu irmão Caim. Abel e Caim eram filhos de Adão e Eva, segundo o livro da Gênesis. Agora esse Abel, ele não vai ser incauto como o Abel bíblico.
Ele, na verdade, vai ser um exímio sobrevivente, vai lograr sobreviver em várias medidas, em vários momentos, contra suas próprias possibilidades, sendo judeu numa Alemanha que vociferava cada vez mais o horror de seu antissemitismo instrumentalizado pelos nazistas. Então esse Abel ele vai fazer todos os trambiques possíveis para sobreviver. Inclusive, num determinado momento, se envolver com a esposa, com a viúva de seu irmão. Agora, quando todos os papéis estão embaralhados, quando as relações estão alquebradas, quando o contexto social é de pauperização, de venda de si a qualquer custo, a Manuela, tragicamente, acaba fazendo programas com um senhor alemão estranho, que aparece ali em momentos inusitados ao longo do filme, e cuja identidade nós só vamos conhecer efetivamente ao fim e ao cabo. Eu vou contar aqui para vocês. O Abel tenta enxotá-lo, escorraçá-lo, mas esse senhor paga pela sua presença, tanto a Manuela, quanto, nós saberemos depois, ao irmão que se suicidou, do Abel. E aí, esses cabarés do Apocalipse, esses shows ali com figuras proscritas, mulheres desnudas, homens farsescos, palhaços, clowns, eles são invadidos muitas vezes pelas tropas, justamente paramilitares nazistas, que põem fogo nos lugares, que quebram as vidraças, que dizem que tudo tá faltando uma ordem efetiva. Acontece que o Abel, na sua sanha de sobrevivência, acaba indo trabalhar numa suposta biblioteca, num suposto arquivo. E esse arquivo guarda as piores realizações de prenúncio do nazismo. Enquanto os nazistas ainda não haviam chegado ao poder, eles eventualmente perfaziam alguns experimentos com o braço médico nazista. A eugenia antecede o nazismo. O odioso racismo do século XIX, no bojo ali dos movimentos neocolonialistas, dizendo de forma racista, completamente pseudocientífica, que as civilizações europeias eram superiores às demais. Isso é um horror completo que nós sabemos que vai dar em câmaras de gás. Daí a força e a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos no pós-Segunda Guerra. Esse horror eugênico de melhoria das condições biológicas do ser humano, isso é um horror completo. Ele antecede o nazismo e os nazistas vão instrumentá-lo para fazer os seus experimentos contra pessoas com necessidades especiais. Para testar, vejam vocês, a capacidade de angústia e dor das pessoas, colocando-as em situações extremas. Abel Rosenberg, um judeu que está no ninho mesmo da serpente, começa a ler os arquivos e começa a perceber que ele está arquivando não simplesmente fichas de livros que não serão lidos, mas justamente ele está arquivando esse legado de sangue, de ódio, de intolerância radical, de morticínio, de protogenocídio nos arquivos. É como se nós não quiséssemos olhar, por exemplo, para como os animaizinhos muitas vezes são mortos para nos alimentarem. Para como determinados produtos das cadeias industriais são feitos porque utilizam animais como cobaias. Aqui, os nazistas, liberando todo o potencial como ato destrutivo do ser humano, colocam uma mãe que, ao ficar presa no quarto com um bebê que chora durante 40 horas, no ápice do desespero, chega a esganá-lo. Um jovem promissor de uma universidade que tomara uma injeção que lhe traria pânico, recorre a um revólver posto ali na sala para suicidar, para se livrar da vida que só lhe trazia pânico. E é assim que, ao fim e ao cabo, Abel Rosenberg descobre que aquele médico que pagava pelas presenças da Manuela arregimentara o irmão de Abel Rosenberg como voluntário, mais um desempregado que faria qualquer coisa por um tostão, por um trocado, para poder sobreviver, para que ele participasse desse experimento. Como o suicídio não era permitido para esses nazistas odiosos, para esses proto-nazistas no poder, que antecederam Adolf Hitler no poder em 10 anos, para que esses proto-nazistas
permitissem que a pessoa em agonia se matasse, tivesse, digamos, a redenção da morte. Muitos, aliás, sobreviventes dos campos de concentração nazistas relataram em suas memórias sofridas e sôfregas que em Auschwitz ou em Dachau a morte era redentora. A morte era uma figuração de Deus dada ao caráter excruciante da vida. Então é importante dizer que nessa característica as pessoas acabavam se matando depois, não conseguindo sair da agonia. Quando Abel Rosenberg se dá conta disso, ele descobre que a polícia o acusara de alguns assassinatos que estavam acontecendo com o horror do antissemitismo. Mas na cena final, ao conversar com esse odioso médico proto-nazista, eu digo proto-nazista porque ele ainda não estava no poder. Quando o nazismo odiento chegasse ao poder uma década depois, essas energias destrutivas, essa sanha odiosa do pior que já houve, e esperamos que não possa mais haver na humanidade, a despeito do neofascismo eleito em vários países pelo voto popular, ele diz que chegou como a vanguarda. Que as descobertas odientas, amorais, não são nem imorais, amorais, seriam aproveitadas pela medicina futura. Que ainda não era tempo de o nazismo chegar ao poder. Que Hitler não era um bom estrategista, tentaria tomar o poder e poderia ser desbaratado. Como nós sabemos, em 1923, Hitler tenta dar um golpe, é preso. Na prisão ele vai escrever a sua autobiografia política, Mein Kampf, Minha Luta. 10 anos depois, tragicamente para toda a história da humanidade, chegaria ao poder, seu partido chegaria ao poder do parlamento alemão, Reichstag, eleito pelo voto popular. É nessa medida que Ingmar Bergman vai mostrando que os componentes de insatisfação econômica, de caos, de oportunismo, de arregimentação dessa violência difusa por demagogos, partidos organizados contra inimigos eleitos, que essa dimensão de um baile no apocalipse, daquele que dança à beira do abismo, essa dimensão pode ser aproveitada por demagogos, oportunistas, para justamente chocarem ao fim e ao cabo o ovo da serpente. Como nós vimos no Brasil uma série de arbitrariedades, uma caravana política sendo alvejada no sul do país por balas, alvejada por tiros. Como nós podemos entender essa prática de violência política que não era comum desde a redemocratização do Brasil no pós-ditadura civil-militar, senão como um dos aspectos do ovo da serpente já tendo sido chocado. Agora no Brasil, nós estamos aqui, essa resenha vem à tona em julho de 2021, nós estamos há pouco mais de um ano e meio, há pouco menos, na verdade, de um ano e meio da próxima eleição presidencial de 2022, e as pessoas que fazem análises políticas minimamente embasadas sabem que há um risco. Espero que, se você estiver assistindo a essa resenha depois da eleição presidencial de 2022, eu espero que nós não estejamos sob um país clamorosamente ditatorial, porque as instituições democráticas brasileiras foram sendo minadas por dentro, com insubordinações, com exorbitações de funções legais por parte de agentes públicos, com a instrumentalização de órgãos do Estado, não para o Estado, mas para um determinado governo. E assim, O Ovo da Serpente é um filme admoestação. É um filme que nos mostra que a cadela do fascismo, se a cadela do fascismo está sempre no cio, como quer Bertolt Brecht, é importante que nós ouçamos seus ganidos, seus latidos, que nós percebamos que os potenciais de destruição, de frustração e ressentimento, que são afetos inequívocos de um capitalismo que vai gerando desigualdades abissais, que essa dimensão hedionda pode, insuflada pelo medo, quando esse medo se transforma num ariete contra inimigos eleitos e eleitas, pode instrumentalizar politicamente como força de Estado as piores tendências, os piores afetos, os piores ódios da humanidade politicamente organizados. É assim que Abel Rosenberg, ao fim e ao cabo, vai sobreviver. Inusitadamente, porque milhões e milhões de seus patrícios pereceriam nos horrores dos campos de concentração. O médico, esse médico odioso dos experimentos, naquele momento vai tomar estricnina, porque a ordem ainda não lhe era favorável. 10 anos depois,
não dariam às vítimas dos campos de concentração o benefício do suicídio. Muitos quereriam tê-lo feito, porque os fariam sofrer como mortos-vivos, sem sequer ter a possibilidade de que eles se eletrocutassem nas cercas dos campos de concentração. Espancados que era se tentassem fazê-lo. Então, O Ovo da Serpente é um filme mais inusitado, mais díspare da tradição bergmaniana, mas nem por isso menos importante. E aí quero dizer a vocês que uma cena me lembra o Bergman recorrente. Esse grande Ingmar Bergman das questões político-sociais e existenciais. Quando a Manuela vai dizer que não pôde, vai se confessar a um padre e vai dizer que não pôde evitar o horror do suicídio do marido, o padre, alheio, indiferente, sem conseguir trazer a benevolência de Deus no seu silêncio para um mundo que se contrasta completamente do céu, na verdade o padre, ao invés de absolvê-la, ao invés de fazê-la orar, de rezar, o padre pede perdão a Manuela por sua indiferença, por seu alinhamento, por sua falta de empatia cristã. É assim que em várias dimensões a bondade foi exilada, Deus permanece em silêncio como na obra de Bergman, e a serpente do mal, mais uma metáfora que vem lá do Gênesis, a serpente da queda, começa a picar os filhos e filhas, a balbúrdia daquele momento histórico, para tentar gerar uma ordem contra necessariamente os inimigos eleitos. Essa foi, pessoal, a resenha do filme O Ovo da Serpente, do grande cineasta sueco Ingmar Bergman. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades desse canal, considere a possibilidade de clicar nessa tecla Seja Membro e se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal, segundo sua possibilidade financeira, para apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Eu sempre deixo para vocês o convite para que assistam às resenhas de filme aqui no meu canal do YouTube, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Então até a próxima resenha de filme, pessoal, e tchau, tchau!